E aí galera, beleza? Nota de corte PM Pernambuco, análise do canal Historiografando, professor Adriano. Turma, nesse vídeo de hoje eu irei apresentar aqui a minha possível nota de corte para este concurso. Primeiramente, eu quero dizer para vocês que isso aqui é uma análise baseada na minha imparcialidade. Não tenho interesse nessa nota de corte, tá bom? Essa nota de corte foi só uma observação que vários candidatos, muitos candidatos entraram em contato comigo e disseram, professor, sinceramente, eu tirei tal ponto, levei corte em tal, então muitas pessoas entraram em contato comigo, né? E me revelaram aí a dificuldade da prova, a minha própria análise em relação à prova. Eu peguei a prova, resolvi ela todinha, completinha, analisando mesmo os pontos de história, principalmente que é a minha disciplina, para saber o grau e a complexidade da dificuldade dessa prova, tá bom? Então respeito você se você acha que a nota de corte vai ser menos do que isso, ou que vai ser maior do que isso aqui, não tem problema nenhum. Então interessante seria que da mesma forma que eu lhe respeito ao seu ponto, à sua análise, que você também respeitasse a minha análise, a análise do professor, tá bom? Mas quero dizer para vocês que a realidade, a pura realidade, vai estar na cara de vocês, na face de vocês, no dia 12. No dia 12 é que sai qualquer realidade, tá bom? Então, turma, vejam só. Eu me baseei aqui na dificuldade da prova de história, principalmente, tá bom? Tem alguns falando por aí, besteira, dizendo que a prova de história, eu gabaritei, pode até ser que gabaritou a prova de história sem problema nenhuma, mas naquele velho chute, pessoal. Porque uma prova dessa daqui, eu peguei ela, fiz uma análise bem crítica e tenho certeza que era muito difícil o candidato conseguir dizer eu gabaritei história. Muitos gabaritaram geografia sem problema, mas história, pessoal, muito difícil. Sabe por quê? Porque é uma prova que dá brechas para possíveis anulações. Aquele cara que tem um conhecimento, aquele cara que tem um conhecimento mais alto em cima dessa disciplina, o que é que ele vai fazer, pessoal? Ele vai simplesmente, né, jogar ali os conhecimentos dele e vai chutar em alguma questão que ele não saiba, uma questão que esteja muito feia, uma questão que não tenha nada a ver com o que está acontecendo aí nesse cenário de história, né? Então ele vai acabar errando uma questão dessa. Como é que ele vai acertar uma questão dessa se a questão está errada? Não tem lógica, né? Não tem lógica nenhuma abrir a boca e dizer eu acertei porque eu sei resolver essas questões. Então me argumente essas questões para ver se você realmente sabe, tá bom? Mas problemas à parte, né? Voltaremos aqui a falar do assunto. Baseado em dificuldade da prova de história, tenho candidatos que entraram em contato comigo que conseguiram fazer 46 pontos, uma nota boa demais, 47, e levaram um corte em história. Conseguiram fazer uma ou duas questões em história. A maioria dos candidatos, uma ou duas questões de história só conseguiram fazer. Ficaram com a nota muito boa, mas infelizmente, né, história pegou. Então, em virtude disso, eu fiz aqui duas projeções, ou seja, dois cenários para essas possíveis notas de corte, né? E até um terceiro cenário a risco, daqui a pouco no final do vídeo falar sobre ele. O nosso primeiro cenário, pessoal, é justamente esse aqui, ó, anulando duas questões de história, uma questão de geografia e uma questão de matemática. Ou seja, quatro questões sendo anuladas, justamente duas de história, uma de geografia, uma de matemática. Eu cravei aqui uma nota de corte variável, né? Uma nota de corte de 43 a 44 pontos. Então eu creio nisso aqui, pessoal. 43 a 44 neste cenário aqui, ó, anulando duas questões de história, porque muita gente que está com a nota lá em cima vai conseguir, né, lograr ganhar, né, essas uma ou duas questões, precisa, dependendo aí de quantas questões você esteja precisando. Então, cada vez mais questões de história, pessoal, a minha lógica é que essa nota de corte suba mais, tá bom? Então, outro cenário que eu fiz, então tá aqui, né? Aqui é o primeiro cenário, tá certo, galera? 43 a 44, é uma variação minha, tá certo? Com esse cenário aqui. A minha segunda projeção, ou seja, o meu segundo cenário, é justamente anulando o quê? Umazinha de história e umazinha de geografia. Professor, mas tem matemática, pode ser que tenha aí constitucional, português. O senhor não vai colocar em prática? Não, não vou colocar, pessoal. Eu vou colocar justamente aonde os candidatos, né, foram derrubados. História e geografia. E lá por longe,
pouquinho, né, matemática também. Aqui no lugar dessa de geografia, você poderia colocar aqui matemática. Daria, na minha projeção, daria o mesmo naipe, o mesmo número aqui. Então esse é o segundo cenário, anulando duas questões, tá certo? A nota de corte eu cravei aqui 42 a 43. Nesse cenário aqui caiu um ponto, né, em relação ao primeiro cenário lá. Foi 43 a 44, esse 42 a 43. E posso até cogitar aqui um terceiro cenário, né, que não, eu acredito que não tem possibilidade de não anular nenhuma questão. Eu creio que não tenha essa possibilidade, pelo menos história tá na cara que vai ser anulada a questão, certo? Geografia também tá na cara que vai ser anulada pelo menos uma questão também. Então, eu não fiz esse cenário, né, sem a projeção de anular nada. Existe outro cenário aqui, é simplesmente anulando uma de geografia. Anulando umazinha só de geografia, eu aposto numa nota de corte de 41 a 42. E anulando somente uma de história, eu cravo nos 42. Tá certo? Então, essas são as minhas três projeções, três cenários. Quero que realmente, né, muitos se beneficiem, ou todos, né? Queria eu que todos passassem, fosse só lá buscar sua farda no dia do curso de formação. Queria muito mesmo que acontecesse isso. Mas vamos trabalhar com imparcialidade, vamos trabalhar aqui com as projeções em cima das observações de cada um de vocês que entraram em contato comigo, tá bom? Canal Historiografando de você, rumo à aprovação. O canal Historiografando, o maior canal de História e Geografia regional do Brasil. Estou trabalhando com História e Geografia de Alagoas também, pessoal. É o único canal que fica com vocês antes do concurso, durante o concurso, acompanha vocês até o polo de prova. E pós-concurso, com a elaboração dos recursos, para que vocês sejam todos beneficiados, tá certo? Um forte abraço, uma ótima manhã, tarde ou noite para vocês e vamos esperar o dia 12 chegar, né? Isso aqui é só uma projeção do professor em cima das análises que muitos de vocês que estão aqui entraram em contato comigo e revelaram as notas de vocês. Forte abraço e até o nosso próximo vídeo.